Atenção, radar fixo, velocidade 50. Hoje prosseguimos nossa viagem por Apiúna, retomando o caminho exatamente do ponto onde encerramos o episódio anterior, o impressionante túnel ferroviário desativado da cidade. E aqui está justamente o seu acesso. O túnel que nos acompanha agora à nossa direita, desativado na década de 1970, atravessa esta montanha ao lado da estrada e você poderá conferir essa travessia completa no card e também no comentário fixado. Neste primeiro momento, vamos acompanhar como é o trajeto para quem decide seguir pela rodovia rumo a Ibirama, já em meio às paisagens que marcam a transição entre o Médio e o Alto Vale do Itajaí. Quem escolhe percorrer o túnel encontra um cenário completamente diferente do movimento intenso da BR-470. Uma paisagem tranquila, silenciosa e quase bucólica, escondida ao lado de uma das rodovias mais movimentadas e importantes de Santa Catarina. Retomando agora a nossa viagem pela estrada, seguimos em frente rumo a Ibirama, acompanhando um vale onde o relevo começa a mudar lentamente, revelando montanhas mais presentes, curvas mais fechadas e uma atmosfera cada vez mais típica do Alto Vale Catarinense. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito, e juntos seguimos em mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. E se faz sentido para você viajar por estradas, paisagens e cenários do sul do Brasil com calma, então embarque conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Ao prosseguirmos nossa viagem, vale lembrar rapidamente um pouco sobre Apiúna, uma cidade marcada pela forte herança ferroviária, pela presença constante do rio Itajaí-Açu e pelas montanhas que moldam a paisagem desse trecho do Vale do Itajaí. Colonizada principalmente por imigrantes italianos e alemães no fim do século XIX, Apiúna cresceu ao longo dos trilhos da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina e mantém até hoje uma relação muito próxima entre natureza, memória e cotidiano. Uma cidade pequena em população, mas cercada por cenários que ajudam a contar parte da história ferroviária e da colonização do interior catarinense. Neste ponto, começamos a nos aproximar de um dos símbolos mais conhecidos da memória ferroviária de Apiúna, a estação de Subida. Logo adiante, à esquerda, este acesso que se abre à margem da rodovia leva à Estrada Geral da Subida, caminho que conduz até a antiga estação histórica e também ao pátio atual de onde parte o tradicional passeio de Maria Fumaça. Já estamos sobre a ponte do rio Itajaí-Açu, uma divisa natural entre Apiúna e Ibirama.
Atenção, radar fixo, velocidade 50. Às margens do rio Itajaiaçu está também uma das obras de engenharia mais impressionantes dessa região do vale, a usina hidrelétrica Salto Pilão. Distribuída entre os municípios de Ibirama, Apiúna e Lontras, a usina chama atenção principalmente por possuir sua casa de máquinas construída no interior da montanha, uma gigantesca estrutura subterrânea considerada uma das maiores do Brasil neste modelo. A hidrelétrica entrou em operação comercial no final de 2009 e possui uma barragem relativamente discreta para os padrões deste tipo de empreendimento. São cerca de 209 metros de comprimento e apenas 3 metros de altura, utilizando um sistema de adução por túnel para conduzir a água até a área de geração de energia. Operando no sistema conhecido como fio d'água, a usina consegue gerar energia para centenas de milhares de pessoas sem formar grandes áreas de alagamento, reduzindo parte dos impactos tradicionais desse tipo de empreendimento. E mesmo para quem passa rapidamente pela rodovia, é interessante perceber como grandes obras de infraestrutura acabam convivendo lado a lado com a paisagem natural do Vale do Itajaí. Essa placa já anuncia algo bastante conhecido por quem percorre o interior catarinense, os caminhos do Alto Vale. A região reúne cidades cercadas por montanhas, rios, áreas rurais e fortes heranças da imigração europeia, formando um dos cenários mais tradicionais do interior de Santa Catarina. Uma região conhecida pelas paisagens naturais, pela agricultura, pelas festas típicas e também pelo ritmo mais tranquilo das cidades do interior. Logo à nossa frente surge a ponte sobre o rio Hercílio, importante afluente que entrega suas águas ao Itajaiaçu, e ao cruzarmos, nossos olhos são inevitavelmente atraídos por uma gigante de metal logo ao lado. É a ponte Altamiro Guimarães, a antiga ponte de ferro de Ibirama. Com mais de 100 metros de comprimento, essa estrutura foi totalmente fabricada na Alemanha, trazida de navio e montada aqui em apenas 6 semanas para servir a Estrada de Ferro Santa Catarina. Bem aqui colado à rodovia surge o trevo de acesso à cidade com este monumento.
Inaugurado em 2014, ele dá as boas-vindas à cidade dos belos panoramas, através de uma estrutura de geometria limpa que mistura referências do neoclassicismo alemão com traços modernistas. Ao passarmos pelo monumento de boas-vindas às margens da rodovia, entramos oficialmente na história de Ibirama. Fundada em 8 de novembro de 1897 como colônia amônia, a cidade nasceu do sonho de imigrantes alemães vindos em sua maioria da região de Hamburgo, além de famílias italianas que ajudaram a desbravar o vale. O nome original era uma homenagem à cidade alemã de Hamburgo, mas mudou em 1943 durante a campanha de nacionalização, quando passou a se chamar Ibirama, um termo de origem tupi-guarani que significa terra da fartura. O território, que antes pertencia a Blumenau, conquistou sua emancipação política em 11 de março de 1934. Hoje, o município abriga pouco mais de 19 mil habitantes, uma comunidade acolhedora que orgulhosamente carrega o gentílico de ibiramense. Entre pontes históricas, antigos trilhos ferroviários e paisagens que lentamente anunciam a chegada ao Alto Vale do Itajaí, percebemos ao longo deste trajeto como a própria estrada ajuda a contar a história do vale, revelando marcas da imigração, da ferrovia, da força das águas e do desenvolvimento que moldou o interior catarinense. E a viagem continua. No próximo episódio, seguiremos pelas principais ruas de Ibirama, conhecendo de perto o clima, a arquitetura e o charme da cidade, que também carrega o título de capital catarinense do turismo de aventura.
E se esse tipo de viagem faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelo belo, diverso e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como as antigas pontes e trilhos continuam atravessando o tempo, mesmo depois de tantas transformações, nós também seguimos construindo nossa caminhada, carregando memórias, atravessando fases e descobrindo novos horizontes a cada etapa da nossa jornada. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!